Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago pra vocês Magi. Pela primeira vez um anime e um mangá aqui no canal. Em primeiro lugar, Magi é um anime que traz diversas referências, inclusive personagens, de histórias como Aladdin, o Gênio da Lâmpada, Alibaba e os 40 Ladrões e Simba, o Rei dos Mares. E é muito interessante também como a autora consegue pegar as culturas de onde essas histórias veio, como por exemplo a Arábia Saudita, e trazer na série com questão de extremo detalhes, como por exemplo vestimenta, armamento, até arquitetura você tem isso. Você tem atenção a esses detalhes, isso é muito interessante. Nós temos até outro tipo de cultura, como por exemplo o Império Kou da série, que seria referente ao Império Japão feudal, por exemplo. O Império Ren, que seria o Império Grego-Romano. E é muito interessante porque traz extremos detalhes em relação a isso e eu gosto muito disso na série. Agora, dando um background de como o universo de Magi funciona, eu tenho que primeiro explicar as raças dele. Não bem raças, seria mais variação da raça humana, mas vamos lá. Nós temos os humanos normais, que não precisa de explicação. Nós temos os finales, que seriam humanos com uma força e resistência aumentada, e até por causa disso eles são em muitos lugares do mundo escravizados. Nós temos os magos, só que para explicar os magos eu tenho que explicar como o Magoi e o fluxo de Ru funciona. O Magoi seria uma energia vital que todo ser vivo tem, e quando esse ser vivo morre, essa energia vital se une ao fluxo de Ru. O fluxo de Ru seria um fluxo de vários pássarozinhos, quando representado visivelmente, mas no geral ele é um fluxo de energia que nos envolve e está todo ao redor, como por exemplo a força de Star Wars. Só que esse fluxo de Ru ele também dita o destino do universo, e além disso ele tem toda a história do universo. Então quer dizer, se alguém tem acesso ao fluxo de Ru, ele tem acesso a todo o conhecimento do universo desde o início dos tempos. Isso é muito interessante. Voltando aos magos, os magos são humanos que têm a habilidade de controlar o Magoi e criar magia com isso. Eu acho muito interessante como a magia funciona no universo de Magi. Porque nós temos o seguinte, nós temos 8 tipos de elementos, e a partir desses elementos você consegue fazer combinações e criar magias cada vez mais complexas. Como por exemplo, você consegue juntar fogo e vento para criar uma chama maior ou um turbilhão de fogo, por exemplo. Ou você consegue fazer com que, por exemplo, juntar luz e vento e mais alguma coisa e poder criar hologramas, isso é muito interessante. Só que a questão é, os magos, por serem obrigados a usar o Magoi deles, que seria a energia vital deles, eles são extremamente limitados. Então, para fazer magia, eles têm que usar magia até um certo ponto, porque se eles usarem magia demais, eles esgotam a energia vital deles e morrem. Você consegue aumentar sua energia vital através de exercícios e melhorando o seu físico, por exemplo, e dessa forma seu Magoi fica mais resistente, só que isso não é 100%. E depois os magos, nós temos uma evolução dos magos, ou na realidade seria outra raça, que são os magis. E os magis são uma coisa importante da história, até do background do coisa. Mas os magis, eles são especiais. Eles são magos que têm acesso ao fluxo de Ru. Então, eles têm acesso a um fluxo infinito de energia. Quer dizer, eles conseguem usar magias extremamente poderosas e sem limite. Eles não têm limite de energia, porque eles conseguem ficar retirando energia do fluxo de Ru e utilizando essa energia em magia. Isso é muito interessante. E além disso, eles têm acesso a toda a história do universo, através do fluxo de Ru, como eu disse. Só que os magis têm um objetivo especial. Eles seriam magos, eles não nascem normal, só existem 3 no mundo, e toda vez que um morre, nasce outro. Então, o que acontece é o seguinte, qual é o objetivo deles no mundo? Eles obrigatoriamente têm que escolher um ou mais pretendentes a rei, e um desses pretendentes a rei no futuro vai se tornar o rei do mundo inteiro. E é essa a intenção do sistema de magia, sistema de dungeons, inclusive. E aí, nós temos o sistema de dungeons, que seria isso. Em primeiro lugar, o Magi não pode simplesmente escolher um pretendente a rei e dizer que aquela pessoa vai ser um pretendente a rei. Não, essa pessoa ela tem que completar uma dungeon. E o que seria uma dungeon? Como em um jogo de RPG seria um castelo ou uma torre, que tem vários níveis e vários desafios. E no final você ganha a loot. E as dungeons funcionam da seguinte forma. Nós temos sempre um Dijin, uma entidade que controla a dungeon, e as dungeons elas têm que ser acionadas pelo Magi. O Magi vai lá na porta, aciona a dungeon e qualquer um a partir daí pode entrar, e seu pretendente a rei principalmente. Completando os níveis, chegando no final você consegue acesso ao Dijin, que controla a dungeon.
E fazendo isso, o Dijin ele passa a se ligar a quem completou a dungeon através de um receptáculo de metal. E o que seria isso? Seria alguma coisa que a pessoa carrega, que ela tem apego, como por exemplo uma espada, uma adaga, um pedaço de armadura, ou até um adorno, como um colar, um anel ou coisa parecida. A partir daí, essa pessoa que carrega esse receptáculo de metal, ela tem acesso aos poderes do Dijin. Eu não sei se você pegou a referência, mas Dijin seria apenas uma forma japonesa de pronunciar gênio em inglês, que seria Jin. E, por exemplo, o gênio da lâmpada. A lâmpada seria o receptáculo de metal do gênio. Entendeu? Pegou a coisa? Uma pessoa ela não necessariamente é obrigada a ter só um receptáculo de metal, ela pode ter vários. Inclusive nós temos Simba, que tem tantos receptáculos de metal que o último Dijin que ele encontrou falou que ele não poderia mais entrar em dungeons, e a partir de então ele não pode mais entrar em nenhuma dungeon. E por causa disso, essa questão de nós termos pretendentes a reis, maguis, tudo isso é muito interessante porque nós temos a todo tempo vários conflitos em impérios e guerras, e é muito interessante isso. E também por causa disso nós temos assuntos muito interessantes abordados em Magi, como por exemplo questão de táticas de guerra, questão de assuntos sociais, questão de racismo, preconceito, escravidão, vários assuntos muito interessantes. E é que eu acho que bota a Magi lá em cima pra mim em relação da meu top, não sei quantas séries, não sei quantos animes que eu já vi. Isso é muito interessante ainda mais porque deixa o anime e o mangá extremamente maduro. E eu gosto disso, eu gosto de ver esses assuntos, eu gosto de ver a forma como a série consegue discutir esses tipos de assuntos e assuntos extremamente profundos. Eu gosto muito disso. Outra coisa que eu gostei muito de Magi ouvir, de acordo com o que eu fui lendo, o mangá principalmente, foi a forma como os personagens, inclusive a autora, amadureceu. Porque nós temos Aladdin, que é o personagem principal, por exemplo, que ele é uma criança, um moleque novo, que adora peitos, e tipo, você vê a série se desenvolvendo, a mangá se desenvolvendo, e você vê ele participando de guerras, perdendo amigos, vendo gente morrendo na frente dele, e ele praticamente não poder fazer nada, e ele começa a partir daí ganhar muita maturidade. E eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito bom. E é isso que bota a Magi lá em cima pra mim. Eu acho que Magi é um anime muito bom de se assistir, eu acho que ele tem muito potencial. Um potencial que eu acho que às vezes não é reconhecido, até porque ele não recebe tanta atenção quanto eu acho que deveria. O anime tem 2 temporadas, as 2 temporadas estão no Netflix, e o mangá ele tá, eu acredito que no capítulo 300. Ainda mesmo tendo 300 capítulos, não é um mangá pequeno. E se você assistiu o anime, a partir do momento que o anime acaba, você já pula uma parte grande do mangá. Então a partir daí você só passa a seguir e ler o resto. É uma série muito boa. Eu aconselho mais uma vez você a ver ela. Se eu esqueci qualquer coisa, por favor, comente nos comentários. Diga sua opinião, me diga um outro anime ou outro mangá que eu poderia estar fazendo. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e dar o like. Por enquanto é só isso. Eu vou ter outro vídeo na terça-feira, espere por isso e até lá.